vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Eles gostam de orar de pé nas casas de orações e nas esquinas das ruas, para serem vistos por todos. Lembrem-se disto, eles já receberam toda a recompensa. Porém, quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore para o seu pai, que não pode ser visto, e seu pai, que vê a você em segredo, lhe dará a recompensa. Nas suas orações, não fiquem repetindo o que já disseram, como fazem os pagãos. Eles pensam que Deus os ouvirá, porque fazem orações compridas. Não seja como eles, pois o Pai já sabe o que vocês precisam, antes de pedirem. Para quem não me conhece, eu sou Débora Rodrigues, e o tema da nossa palestra de hoje é sobre prece e pensamento. São coisas simples, mas que são de grande valia no nosso dia a dia, seja na casa espiritual, seja fora. Para melhor entendimento, eu separei em 2 tópicos, os elementos morais e os elementos técnicos mediúnicos. Quando a gente fala de elementos morais, a gente está falando de reforma íntima, a gente está falando do ser espiritual. A prece, ela enlaça os espíritos. Qual a melhor forma que você tem de se conectar com seus mentores ou a Deus? É através da prece e do pensamento elevado. É importante que a gente esqueça essas formas decoradas. Não que a prece do Pai Nosso, que as preces que já existem não sejam importantes. Mas quando você se dedica àquele momento de prece, você tem que falar com o seu coração para o seu mentor e para Deus. Deus sabe de tudo, como o Evangelho mesmo falou. Deus Pai sabe de tudo. Jesus já falava isso. Mas Deus espera que você abra o seu coração e fale para Ele da sua real necessidade naquele momento. E dentro do seu merecimento, daquilo que você vem buscando, Ele vai trazendo isso para você. Mas você tem que entender as suas necessidades e abrir o seu coração também para entender a mensagem que chega até você. Orar também é diferente de declamar. Eu não vou me dispor como a gente fala, colocar numa posição de antena, né, nos pontos de harmonização ou em casa, e declamar belas orações. Eu vou acalmar meu coração e vou falar tudo que vem ali naquele momento. Oração é ainda mais sentimento. Então, nesse momento, a gente esquece tudo que a gente aprendeu e fala. É interessante que o pensamento da gente, ele é capaz de mudar muita coisa. Isso não é só, como as pessoas falam, clichê, né? Isso é maior, porque é uma questão de magnetismo, é uma questão de espiritual. Quando você pensa em algo e você acredita naquilo de verdade, naquele instante, você está construindo algo para a sua vida. Emmanuel fala no livro Pensamento e Vida que o pensamento cria a vida que procuramos. Então, aquilo que nós construímos todos os dias com os nossos pensamentos, com a nossa vontade, é aquilo que a gente está buscando de verdade. Não adianta eu saber que eu tenho que pensar em coisas boas, que eu tenho que ser bom e não viver isso dentro de mim. Não adianta eu vir aqui para a casa espírita ou para outro lugar que eu frequente e não viver aquilo que eu estou falando. A reforma íntima, ela está mais no ato do que na fala, do que na leitura, do que naquele momento que você se põe a dedicar aquilo. Ela é um conjunto, ela é um reflexo daquilo que você realmente acredita dentro de você. Em pesquisas recentes, alguns pesquisadores chegaram à conclusão que o ser humano, em média, ele tem entre 70 mil e 90 mil pensamentos. Que desses pensamentos, 95% são coisas repetidas, coisas que a gente já pensa, que a gente conhece, lembranças, e 5% são elementos novos, que podem ser uma intuição, que podem ser uma nova ideia. E o pior, 80% desses pensamentos são coisas negativas. Então, o negativo está sobrepondo o positivo.
Só que quem consegue mudar isso somos nós mesmos. Com a oração, com o parar para pensar antes de falar. Porque o que você fala não tem retorno, né? Todo mundo fala nessas mensagens muito bonitas que tudo aquilo que a gente fala não se retorna. A palavra, uma vez que é lançada, ela não volta. Então, procurar pensar como o meu mentor faria se ele estivesse no meu lugar. Porque os nossos mentores, eles não são pessoas estranhas ao nosso espírito, eles são amigos espirituais numa condição diferente. Mas eles também estão ali buscando evoluir junto com a gente. Toda vez que nós fazemos uma coisa certa, que nós conseguimos alcançar aquilo pré-determinado pela espiritualidade, o mentor também evolui, porque ele teve ali o seu auxílio entendido pelo seu tutelado. Esses mentores muitas vezes nos acompanham em diversas vidas, em diversas jornadas, e eles têm um trabalho muito difícil de estar a todo instante do nosso lado, às 24 horas, tentando nos intuir nas coisas boas, nas coisas úteis aos nossos espíritos. O mentor da gente é o nosso verdadeiro amigo. E a nossa conversa tem que ser muito franca com ele. Eu não vou falar, meu querido mentor, não, mentor, chega aqui, eu estou com esse problema. Me intui, como que eu vou resolver? Nós estamos nos trabalhos da casa, vocês que estão chegando agora, lembrar sempre, não, meu mentor está aqui do meu lado, então ele vai me instruir na melhor forma de fazer. E lembrar sempre que aquilo que vem com amor, aquilo que vem para fazer o bem, tem sempre uma influência positiva de espíritos superiores. Para a gente continuar, os elementos técnicos mediúnicos, a prece, mais do que aquele momento que a gente se reserva a falar com Deus, ela é uma higiene mental, é a higiene do espírito. Normalmente nós gostamos de fazer nossas preces antes de dormir. É o momento que a gente pensa sobre tudo que a gente fez naquele dia, sobre tudo que a gente deveria ter feito ou deveria não ter feito. É aquele momento que a gente se reserva para fazer um novo contrato daquilo que a gente está fazendo. Não, vou tirar isso da minha vida porque não está bom. Vou acrescentar isso porque pode fazer a diferença agora e pode me ajudar a partir desse momento. Então, dedique-se a isso. E uma coisa importante que nos é passada muito pela espiritualidade, a prece não tem um tempo certo. Enquanto você não atingiu aquele estágio que você entende, que você está em paz consigo mesmo, que você pode agora aquietar seu coração e fazer suas outras coisas, não deixe de ter esse contato com a espiritualidade. E isso pode ser feito a qualquer momento, num momento de dificuldade no trabalho, num momento de dificuldade dentro da nossa casa, que são os nossos maiores desafios como encarnados. Então, reserve esse momento para essa conversa consigo mesmo e com seus mentores. Nós estamos a todo instante vigiados pelos nossos mentores. E eles estão sempre ali a postos para nos intuir nas coisas boas, para nos auxiliar nas nossas dúvidas e esclarecer aquilo que é necessário para aquele momento. Nem sempre tudo que a gente deseja vai ser alcançado ali. Mas não porque a gente também não tem esse merecimento, mas porque talvez não seja a hora. Não seja a hora de saber aquilo que a gente está querendo, porque talvez aquilo seja uma vaidade, e não seja importante para o nosso propósito. Muitas pessoas, quando vêm nas casas espíritas, querem saber do passado ou do futuro. Isso é relevante para o que você vive agora? Talvez não. Talvez seja só uma vaidade, descobrir, nossa, eu fui uma pessoa importante, ou eu não fui importante. O importante é aquilo que você constrói todos os dias, com seus atos, com seus pensamentos, com aquilo que você vive, com a verdade que você vive dentro de você. Como eu disse, o pensamento atrai porque ele é feito de magnetismo, ondas magnéticas. Então, se a gente está pensando em coisa boa ao nosso redor, certamente vão ter os nossos mentores de luz, novos espíritos que estão ali para nos auxiliar, ou espíritos que precisam de ajuda e simplesmente por nos
vigiar, por estar perto de nós, conseguem entender que eles têm a condição de ser melhor também e de seguir a caminhada deles. E a partir daquele momento, eles não querem viver o que eles estão vivendo. Por isso que é muito importante a conduta mental e a conduta física. Quantas vezes a gente para e pensa, e agora? Qual o caminho que eu vou seguir? Mas você pensa com verdade, aquele momento que você chegou no ápice do seu desespero, e agora o que eu faço? É naquele momento de humildade do seu espírito, que você está realmente pedindo ajuda, que você consegue receber a resposta. E aí de repente vem aquela sensação de bem-estar e você fala, não, vou tentar dessa forma. Então é o seu mentor, o seu grande amigo, atuando sobre a sua vida. E fazendo dessa conexão uma forma de evolução para os dois. Aqui dentro da casa, nos trabalhos, nós temos os pontos de harmonização, que são a Maria Santíssima, Francisco de Assis e nosso Mestre Jesus. E para que eles servem? Quando nós chegamos na casa, nós fazemos a nossa harmonização, posteriormente a preparação para os trabalhos, correto? Eles servem para você desligar a mente. Você teve um dia cansado lá fora, um dia corrido, às vezes um dia muito difícil, e você vem justamente para cá, ou como paciente ou como médico, para conseguir sanar isso dentro de você e ficar bem. Então a prece também ela vai agir nesse momento para você se desligar de tudo que está lá fora e viver o seu eu espiritual. Uma coisa interessante, que quando você eleva o seu pensamento, ou mesmo naqueles momentos de dificuldade, os espíritos superiores que estão próximos de você, eles conseguem fotografar o seu pensamento. É como se fosse um print do celular. E aí eles registram aquele momento, para depois trabalhar sobre aquilo com vocês. Então, sobre o que a gente está pensando, né? O que está sendo fotografado, o que está sendo printado pela espiritualidade. É bom a gente rever isso, nas bobagens que a gente pensa. E é lógico que é difícil eliminar isso, mas a gente vai tentar da melhor forma trabalhar isso para que seja diferente. E é exercício, é todo dia, é todo instante. Exige da gente uma disciplina, exige a abdicação de determinadas situações, de determinados locais, não porque nós não podemos viver em todos os locais, mas porque aquilo não me convém. O que me convém hoje? Nós estamos num domingo de manhã, dentro do templo, cada um com um propósito muito bom, porque se todos estamos aqui é porque nós acreditamos em Deus e na espiritualidade maior que vai nos auxiliar nessa caminhada. Então, rever isso e trazer para a gente aquilo que realmente tem um propósito depois, que tem uma justificativa. Não viver a vida simplesmente por viver. A espiritualidade está sempre auxiliando a gente para isso. Nós temos esse contato a todo instante com a espiritualidade. A maioria dos médiuns já sabem disso. Quem está chegando agora está sabendo que nós estamos entrando num universo diferente. A nossa dedicação espiritual ela exige de nós um pouco mais de quem está lá fora, porque a gente acaba adquirindo a consciência de que todos os momentos somos vigiados e de que todos os momentos nós podemos errar, porque todo mundo está aqui susceptível ao erro. Nós estamos num corpo e num mundo que é mais propenso às coisas negativas, mas nem por isso nós devemos ser negativos. Pensar sempre nas coisas boas que vão vir depois, porque é tudo transitório, né? Quando perdemos a veste carnal, que é o nosso corpo físico, nós vamos conseguir enxergar de uma melhor forma tudo e entender tudo o que aconteceu nesse estágio, nessa caminhada. E tudo que nos foi dado por Deus para conseguir seguir essa caminhada da melhor forma possível. Infelizmente, alguns percebem tarde demais, outros percebem e não dão importância, porque a gente tem esse defeito de adiar nossos compromissos, né? Depois eu faço, depois eu desenvolvo, depois eu leio esse livro espiritual. Então,
vamos antecipar, vamos ganhar mais, né? Se a gente tinha ali que cumprir 10 etapas da nossa vida, vamos fazer 12 e ficar com esse bônus. Pensar diferente a partir de agora, ganhar mais tempo para a nossa evolução, porque a gente já está aqui há muito tempo e ninguém quer viver os mesmos erros, acredito que não. O médium harmonizado, toda vez que aproveita os elementos da sua fé para consolar um espírito desamparado, está impelindo-lhe a produção de raios enobrecidos, com os quais forma o clima adequado à recepção do auxílio da esfera superior. O que eu quero dizer com isso? Qual a nossa função mediúnica aqui na casa? Não é esclarecer, através da mensagem, o médium de incorporação, doando esse amor, doando todo esse magnetismo, essa energia para ele, o médium de incorporação, o médium de doutrina, através da limpeza do campo áureo e do esclarecimento, nós estamos dando àquele espírito a oportunidade de se ligar à espiritualidade superior. E através desse ligamento, ele vai continuar a caminhada dele. Pode ser que alguns deles não entendam quando chegam nas casas transitórias e queiram retornar? Pode ser, mas a nossa missão como médium, o nosso compromisso, ele está sendo realizado. Porque a caminhada espiritual nada mais é do que o compromisso. O compromisso de pagar os nossos débitos kármicos, o compromisso de sermos um só lá na frente, porque somos todos filhos de Deus. De igual forma, cada um no estágio, um mais esclarecido, um menos esclarecido, mas todos filhos de Deus, e no propósito do amor. Nós fomos feitos para o amor. Ninguém foi feito para odiar. Por isso que o ódio nos causa tanta repulsa e tanto sofrimento, porque nós somos predestinados a amar uns aos outros, não na forma romântica, mas na forma de respeito, de carinho, de querer o bem do outro simplesmente por querer, sem querer nada em troca. O pensamento e a prece, ele tem essa função. Muitas vezes eu tenho uma indisposição com alguém, eu não converso com essa pessoa, mas nada me impede de pedir por ela e pedir por mim, porque a gente acha sempre que é o outro, né? Que é o outro que fez errado, que é o outro que não entende. Será que não é a gente que não está entendendo o outro? Será que aquilo que a gente está vendo no outro não é aquilo que a gente tem de mais forte na gente, que é o que está incomodando? É muita tolerância nós precisamos ter nessa caminhada espiritual, que é difícil. E ninguém falou que ia ser fácil. Quando nós pedimos para reencarnar, a gente já tinha mais em mente que seria. E com certeza nós pedimos que fosse mais difícil, que a gente ia dar conta. Mas chega aqui, a gente esquece. Então fica difícil você saber até onde você pode ir ou até onde você deve ir. Para vocês entenderem mais ou menos o poder que tem uma prece, eu vou citar uma passagem do livro Nosso Lar, em que uma criança, após o desencarne da sua mãe, o seu pai constituiu um novo casamento. E a madrasta era muito boa para essa criança, ela tinha cerca de 8 anos. Só que a mãe desencarnou e não entendeu o seu desencarne. Em vez de seguir para os mundos espirituais, ela ficou ali rodeando e obsediando a madrasta. E aí ela começou a ter desequilíbrios mentais, começou a sofrer muito com aquela obsessão. E todas as noites, aquela criança pedia para Deus para que auxiliasse a madrasta e pedia para a mãe dele, onde que ela estivesse, que auxiliasse naquela situação. Só que a criança não tinha noção de que a obsessão, ela vinha da própria mãe, mas mesmo assim ela pedia para a mãe. Então a quem que essa prece foi direcionada? Essa prece foi direcionada aos mentores espirituais de grande hierarquia, nesse caso específico, ao ministro Clarencio, que é um dos ministros da Terra, e junto com o André Luiz, na oportunidade, ele chamou o André Luiz que fosse com ele para atender aquela prece. Chegando lá, eles fizeram todas as limpezas, né? Instruíram aqueles espíritos menos esclarecidos, porque ali já não era mais só a obsessão
da mãe da criança. Já tinham outros espíritos afins que estavam se aproveitando daquela energia e daquele magnetismo para estar ali. E foi fazendo a limpeza e auxiliando. Só que Clarencio não tinha condições e nem acesso ao coração e ao espírito da mãe daquela criança. E aí, naquele momento, ele fala que ele chamaria alguém que tinha um amor imenso e um amor capaz de tocar o coração daquela mãe para que ela entendesse que o que ela estava fazendo, além de prejudicar a ela, estava prejudicando a quem ela mais amava, que era o filho dela. E nesse momento, Clarencio chama Clara de Assis. E para vocês terem ideia, um ministro espiritual da Terra, ele está numa hierarquia que a gente fala, numa dimensão espiritual muito além da nossa que a gente está. E para ele chamar alguém que está acima é porque esse mentor é muita luz, é luz pura mesmo. E nesse momento Clara de Assis intervém e consegue tocar o coração daquela mãe e levar ela para uma das casas transitórias, para ela curar o espírito dela, porque quando o espírito se perde muito tempo, ele começa a sentir os efeitos do corpo físico, porque ele não tem essa dimensão do desencarne como ela é, e aquela criança passa a viver bem. É um processo que não durou esse tempo que as pessoas imaginam, durou 2 anos. Foram 2 anos de trabalho da espiritualidade, na fé e na confiança daquela criança de 8 anos que tinha a certeza de que Deus iria intervir no caso dela. Então, nós que temos a consciência espiritual, que sabemos da presença dos nossos mentores a todo instante, será que nós também não temos condições de mudar as coisas nas nossas vidas? É lógico que nós passamos por muitas provas necessárias, mas a espiritualidade ela está sempre atenta para nos aliviar, para fazer isso da melhor forma. Sofrer, às vezes é necessário, sim, porque a gente não aprende tudo pelo amor, por isso que nós estamos aqui. Mas a gente não precisa sofrer e lamuriar isso, não. A gente tem que sofrer com elegância, como Emmanuel falava, e passar por cima disso e tirar sempre uma lição, um proveito, e conectar sempre aos nossos mentores. É a melhor forma que nós vamos encontrar de ter uma caminhada proveitosa. E a certeza que a gente tem de estar fazendo tudo certinho, né? Hoje nós temos essa oportunidade de trabalhar espiritualmente e ajudar muitas pessoas que a gente nem conhece. Mas um dia nós tivemos alguém que nos auxiliou. Sejam nossos mentores, sejam os mentores responsáveis por resgates espirituais, mas nós tivemos esse auxílio. Então, nós estamos mais aqui por dever do que por merecer. Quando nós vamos para uma casa transitória, que nós temos a consciência de tudo aquilo que nós fizemos, nosso primeiro ato é pedir para Deus uma oportunidade de encarnar. Porque o encarne, ele te dá a possibilidade do esquecimento. Então você passa a viver sem a culpa do erro. Porque errar é comum a todos. Mas viver com a culpa, viver se martirizando não é certo. Jesus tinha esse dom de transmitir para as pessoas que por mais que elas errassem, sempre era possível recomeçar. Alguns recomeçaram mais velhos e seguiram a caminhada de Jesus, outros mais novos. Mas sempre nos é dada essa chance. Desde o início, quando Deus Pai Todo-Poderoso nos possibilitou essa forma de evolução moral e intelectual, Ele nos deu essa possibilidade de recomeço. E é interessante que por mais que a gente erre o dia inteiro, se no final da noite o nosso coração estiver pronto e sincero para a partir daquele momento acertar, Deus estará com a gente e nos dará todos os instrumentos necessários para esse recomeço. Quando vocês tiverem a oportunidade de ficar sozinhos, porque a prece é um momento único,
isolado de cada pessoa. É difícil você fazer prece com alguém do lado. A prece não é sincera ou ela é tímida. Mas sinta, a partir de hoje, essa presença forte do mentor de cada um de vocês. E lembrem-se que, a qualquer momento, para agradecer e para pedir, a espiritualidade está atenta a tudo. Nós não devemos esquecer disso em momento algum, por mais difícil que seja o problema que a gente tem, a espiritualidade está sempre aposta nesse momento. Então, espero que vocês tenham absorvido e entendido a mensagem. É simples, mas é uma forma que nós temos de disponibilizar para vocês os instrumentos que nós temos para essa caminhada, para nos melhorar, para nos reformar. É elevar o pensamento, e uma das formas de elevar esse pensamento é através da prece sincera, sem ser decorada, não precisa ser cumprida, basta que ela seja de coração.